Boa tarde, nossos telespectadores. A Free Access, a gente é especializada em idiomas, né? Mas hoje eu tenho uma surpresa para vocês, porque nós vamos falar de idiomas e é uma língua, olha, isso é uma charada para vocês aí. É uma língua que todo mundo conhece e ao mesmo tempo todo mundo não conhece, né? Alguns são especialistas, como o meu convidado de hoje, né? Mas tanta gente usa, mas a gente entende muito pouco, para falar a verdade. Por isso que eu chamei o Diego Venâncio aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Diego, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é o Diego? Bom, eu sou um produtor musical, trabalho com música já há mais de 20 anos. Comecei estudando na Fundação das Artes. Na verdade, comecei a estudar com 9 anos de idade, né? Música é uma coisa que geralmente a gente deve começar cedo, né? Assim como aprender um idioma, né? Começar quanto antes melhor para você dominar, né, essa arte. Então comecei com 9 anos de idade a estudar música e depois fui para a Fundação das Artes, uma escola lá em São Caetano do Sul, me especializar, né? E aí comecei a me profissionalizar mesmo, trabalhar produzindo, gravando CDs com estúdio, dirigindo corais, dirigindo grupos, enfim, diversas coisas na área da música. E a gente tem aí umas fotos do Diego, né, pra gente ver que tipo de instrumento ele toca, que tipo de instrumento porque você também dá aula, certo? Sim, dou aulas. Músico geralmente acaba trabalhando com aulas, né? Meu instrumento é o violão. Eu estudei violão clássico, violão erudito, na Fundação das Artes. Participei de concursos, né, nacionais de violão. Minha ideia era ser concertista, né? Poder tocar violão no mundo inteiro fazendo concertos das obras clássicas. Mas não foi possível. A vida é muito difícil, né, para quem quer ser concertista. Então optei por uma outra área. Você me vem cantando também, eu trabalho com composições próprias, então faço esse trabalho cantando e tocando violão. E você também dá aulas de violão? Dou aula de violão e de música de modo geral. Teoria musical, a parte toda de estruturação, rítmica. Arrisco também no contrabaixo, né, que é instrumento de cordas. Então violão, guitarra e contrabaixo eu costumo atuar. E você estava falando para mim aí que você vê a música como um idioma, uma língua, né? Uma linguagem. Vocês podem explicar um pouquinho melhor para a gente o que você quer dizer com isso? Então, a música ela tem um domínio sobre o ser humano. A gente não se dá conta de que a gente precisa da música. Não é uma coisa, um supérfluo. É algo extremamente necessário. A música, ela é uma mídia, ela é um meio, ela é um veículo. Então, como a gente pode observar isso? Olha, as igrejas usam demais o veículo para transmitir aquilo que eles creem. Os políticos, quando vão fazer campanhas políticas, fazem questão de colocar aquele chiclete na nossa cabeça, né? Então usam, põem o número, põem o nome, põem o ideal deles na música. As entidades militares, até clubes de futebol, né, querem cantar, louvar seus clubes, a força, a defesa, o ataque, as glórias do clube, usam a música. Então essa é uma linguagem que a gente utiliza demais. E quanto antes a gente aprender e entender sobre isso, melhor. O problema é que a nossa educação ela é falha. Então ela falha no ensino da música ou no entendimento de que a música precisa ser aprendida como a alfabetização. Eu dou aula para muitos adultos, crianças também, e a gente tem que trabalhar a alfabetização musical. Como que você entende a música? Como você lê? Quando eu era criança, os meus pais, eles falavam, você pode escolher um instrumento e um esporte, Sim. Mas você vai ter que fazer um instrumento e um esporte, né? Então, assim, para o meu crescimento, foi muito importante ter essa noção da música, né? Porque tem gente que acha, que eu tenho que ver se o meu filho tem dom para música para investir nisso. Mas, na verdade, não é só se você vai se tornar um profissional na área da Exato. música,
Explica um pouquinho pra gente qual que é a vantagem para um ser humano que não quer ser músico, o que isso faz com a criança? A primeira coisa que eu vejo de imediato é a gente não produz apenas músicos, mas a gente produz ouvintes. Então, estudar música é importantíssimo para você saber identificar o que é música boa, o que é música ruim, quais são os elementos da música que você precisa observar. A música é constituída de melodia, ritmo, né? E você precisa saber avaliar o que é uma boa melodia, o que é um bom ritmo, né? O que é uma boa harmonia. Por exemplo, ao ver uma orquestra, o que você tem que ouvir numa orquestra? Poucas pessoas sabem o que você tem que observar. O que aquele regente lá na frente está fazendo? Né? Ele rege o andamento, ele rege a entrada dos músicos, ele rege a acentuação, a interpretação, ele rege tanta coisa, por isso que ele tem um gestual muito complexo, que ele está regendo muitas coisas. Agora, outra coisa que eu vejo é você se desenvolve intelectualmente, né? Saem estudos e mais estudos sobre o que a música produz, o que a música causa no ser humano em termos de cognição, em termos de desenvolvimento na fala, na comunicação, enfim, em diversos aspectos a gente vê o resultado benéfico, né, da música. Eu já vi estudos, li sobre estudos que falam muito sobre a música ajudar até na compreensão da matemática. Sim. A música e a matemática, elas têm uma relação muito próxima. Até porque a gente trabalha com o som é um fenômeno físico, então só por esse aspecto, para você analisar o que o som produz, então você já precisa ter um domínio mínimo de física. Agora, a leitura de partitura, por exemplo, é uma linguagem matemática. A gente está lidando ali com som é algo intangível, a gente não consegue pegar, tocar. Então, escrever algo que você não consegue ver, pegar, tocar, já parece uma coisa maluca, né? Mas foi desenvolvido, através de um processo matemático, uma escrita musical. Por exemplo, a gente tem lá o pentagrama, que é aquele conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Tem diversas figuras musicais que determinam diferentes durações de tempo. E você tem as linhas que determinam a altura. Você está trabalhando, então, num pentagrama, num eixo cartesiano, onde você coloca a altura pelo tempo. Né? As diferentes alturas e as diferentes durações. Essa combinação, você começa a ter a produção musical. Né? Você começa a ter uma maneira de colocar numa linguagem gráfica o som. Então, é um processo complexo. É complexo, mas ao mesmo tempo é algo que a criança ou mesmo o adulto pode digerir, né? Sim, com um professor bom, né? Porque eu realmente acredito que a tecnologia ajuda muito, mas nada como você ter um professor ali para te ajudar a ter uma experiência. E eu acredito que você trabalha de forma diferente, se é um adulto, se é uma criança. Sim, completamente. A criança ela sempre trabalha mais pela experiência do que pela racionalização da coisa, né? Com o adulto, então, eu explico isso justamente, né? Isso aqui é um eixo cartesiano, é fácil de você compreender, né? Não é tão complexo. A criança demora para entender esses conceitos. Ela é mais pela experiência. Então você toca mais, você faz ela executar mais, faz ela cantar. A gente faz ela ficar em contato com a música diretamente. Né? Não expõe tanto a teoria, né? Certo. Na verdade, eu vejo uma linha muito próxima, né? Por exemplo, porque eu dou aula de inglês, né? Sim. E quando você fala aí da partitura, da parte escrita e da parte sonora de uma música, o idioma também tem isso, né? Tem. Existem letras que você usa para escrever o português, por exemplo, e cada uma dessas letras tem um som também, né? E também a didática, quando você está ensinando uma criança, é também dessa forma que você fala. A criança não fica muito preocupada aí onde que fica o verbo, qual que é o sujeito, isso, né? Exatamente. Ela vai falando e ela vai
se desenvolvendo pelo usar o idioma muito mais do que explicações. Por outro lado, o adulto, se não entende, ele fica inseguro e ele precisa mais, não precisa? Precisa mais da estrutura, entender a estrutura. Na música Aconteceu também. comigo isso aí. Com 9 anos de idade, eu não tive acesso à teoria mesmo, né? Quando eu fui estudar um pouco mais tecnicamente a música, eu era mais ou menos assim, dar nome aos bois. Certo. Ah, isso aqui que eu faço. Ah, isso aqui chama tal, né? E é outra relação que você cria, né, com o aprendizado. É muito interessante também observar quem tem o ouvido musical, para aprender idioma, fica um pouco mais fácil, porque trabalha mais com o ouvido. E eu percebo que o inglês, ele usa um pouco mais a parte da frente, né, da boca, a língua, como trabalha, né, como produz o som no inglês. Diferente do alemão, por exemplo, que é muito mais essa região, né, é gutural, né, que eles falam, é muito mais gutural. É diferente a produção do som. Quem estuda música desde criança vai ter essa diferença. Sim, com certeza. Né? É muito interessante ver como ajuda também. Eu acho maravilhoso tudo isso que o Venâncio está explicando aqui pra gente. A gente realmente não se dá conta do quanto que a gente é exposto para a música e como você às vezes deve até tomar cuidado, né? Porque a música influencia, existe música que foi feita para ficar na sua cabeça, para realmente grudar e você não esquecer, né? Então, eu realmente acho assim que toda criança deve ter essa experiência com musicalidade, independente de ela querer seguir um futuro em música ou não, né? É um crescimento cultural, né? Primeiramente, é uma coisa que a gente deve investir, porque a música, a gente falou bastante da parte de cognição e tal, mas ela expressa sentimentos, ela traduz aquelas complexidades da alma. Né? Muitas vezes uma música acalma o nosso espírito, ela deixa a gente mais ameno, ao mesmo tempo que se você ficar exposto a uma música muito agitada, você também fica agitado, você absorve, né, aquele espírito que a música está te transmitindo. Então ela é uma comunicação mesmo, ela transmite sentimentos. Olha aí, pais, toma cuidado com o que você está expondo seus filhos aí, porque isso influencia. Às vezes você acha que seu filho está irritado ou agitado por algum outro motivo e talvez seja a música que ele esteja escutando, né? Então, eu agradeço muito. Eu sei que o tempo é curto, mas assim, eu acho que deu para a gente saborear um pouquinho assim, o que é esse mundo, esse universo da música. E eu queria agradecer, Diego Venâncio, por ter vindo aqui hoje. Obrigada. Até mais, obrigado.